é sobre esse desgaste excessivo que um piloto de Fórmula 1 tem. Hoje em dia, os pilotos de Fórmula 1 são verdadeiros atletas. Eles precisam de um preparo físico muito bom. Claro que a pressão aerodinâmica tem um downforce absurdo no carro, então gera uma força G lateral, uma força G longitudinal também, muito forte. Os pilotos precisam estar bem preparados fisicamente, também a parte aeróbica, a muscular, para poder aguentar aí todas as exigências de uma corrida de Fórmula 1, carros andando a mais de 300 km por hora, muitas vezes. Tudo isso exige muito do físico dos pilotos. Destaque no GP de Singapura de 2024, Lewis Hamilton e George Russell saíram esgotados, totalmente esgotados no final da prova. George Russell largou em quarto, chegou em terceiro. Lewis Hamilton largou em terceiro, chegou em sexto lugar. E os dois saíram esgotados ao ponto de Toto Wolff, o chefe da equipe, declarou que os dois não tinham condições de participar da entrevista coletiva da FIA. Eles acabaram não participando, os pilotos tiveram hipertermia no carro. Foi uma temperatura muito alta, uma umidade muito alta também em Singapura. Singapura ali na pontinha ali da península da Malásia, e ali é praticamente oceano, então é quase uma ilha, né? É praticamente uma ilha ali. Você tem mar de todos os lados, já é numa zona tropical, e aí a água do mar evapora e deixa o ambiente muito úmido. Ali no Sudeste Asiático, em geral, né? Vietnã, Malásia, Indonésia, toda aquela área ali tem uma umidade muito alta. A umidade muito alta, ela acaba aumentando a sensação térmica. Então, quando está calor, a sensação térmica é ainda maior por conta da umidade alta. Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, quando costuma ter aí uma umidade relativa do ar entre 40% e 50%, é bastante baixa, mas quando ela está elevada, sobe aí 60%, 70%, e está mais de 30 graus, é praticamente um inferno, porque parece que aquelas gotículas, né, a umidade do ar, ela acaba aquecendo mais e você sente tem uma sensação térmica muito maior. E assim aconteceu lá em Singapura, estava 33 graus e uma umidade de 71%. E não tinha expectativa de chuva. Logo, essa umidade alta acabou fazendo com que o desgaste físico fosse muito maior. Alguns pilotos sentiram mais do que outros, mas de forma geral, todos os pilotos, né, que correram sentiram muito calor. Essa sensação aí muito forte de desgaste, que potencializou isso para os pilotos da Mercedes, porque é muita coincidência os dois pilotos da Mercedes terem esse mesmo problema, enquanto outros pilotos de outras equipes não tiveram a esse nível. Claro que todos tiveram, né, problema com calor, mas não a esse nível. Vale lembrar que a Mercedes, ela optou já há alguns anos, até por sugestão do Lewis Hamilton, de usar a cor preta como predominante no seu carro e também no uniforme da equipe, macacão, a segunda pele e outros trajes da equipe, na maioria da área, em cor preta. Fisicamente, a cor branca, ela reflete luz e a cor preta, ela absorve luz. Luz é calor. Quando você está vestido com uma roupa branca, você tende a refletir a luz, você sente menos calor. Boa parte do calor é refletido, a luz é refletida pela cor branca. Já na cor preta, ela absorve a luz, então ela gera mais calor ainda. Isso ajuda, claro, no aquecimento das partes internas do carro, não só o motor, mas o cockpit e tudo mais. E também o macacão, a segunda pele, todo esse traje mais escuro acaba absorvendo mais luz do que um traje mais claro. Esse é um ponto. Outro ponto é que Singapura, como Mônaco e outros circuitos de rua, eles têm uma pior circulação do ar, do vento. Então, quando o vento bate ali no circuito, dá para ver que o circuito de rua ele é todo delimitado por pequenas muretas, são muros, guarda-reios colocados ao longo de toda a pista. As pistas são mais estreitas, são ruas na verdade, e aí a circulação do ar é mais deficiente. E normalmente é no meio de uma cidade onde tem muitos prédios, casas, arranha-céus, muito concreto, menos área verde do que num circuito tradicional. Ele é muito mais fechado do que um circuito tradicional, menos área verde, e aí o ar não circula com tanta facilidade, por isso fica mais abafado ali. É como se fala do microclima das cidades em relação ao macroclima de um país, né? Um país rural como o Brasil. Parte rural tem uma temperatura mais amena numa mesma região geográfica do que numa cidade. A cidade ela cria o seu próprio microclima, normalmente mais quente, e por isso que Singapura ainda
tem esse problema adicionado ao que houve com os dois pilotos da Mercedes. O que se pode fazer para minimizar um pouco isso? O George Russell, ele já declarou que ele faz alguns treinos antes do GP de Singapura, por exemplo, que já sabe-se que lá é muito intenso, né? O desgaste é muito intenso. Ele costuma fazer treinos anteriormente à corrida, ele corre com 2 calças, 3 blusas, e assim ele consegue meio que simular um calor intenso, ele ali tendo um esforço físico no calor intenso. Lembre-se que todo piloto de Fórmula 1 utiliza pelo menos a segunda pele, que é anti-chama, e um macacão por cima. A segunda pele ela encobre todo o corpo, é uma calça, uma blusa de manga comprida, feita de um material denso, que é anti-chama, e ainda o macacão por cima, que também é feito de um material bem denso, que é o Nomex, um tecido anti-chama, de alta qualidade, né, de alta tecnologia. Tudo isso fica ali trajado, todo encapuzado, com um capacete, balaclava, todo enclausurado ali, num calor extremo de 33 graus, com uma umidade de 71%, como eu falei, é realmente muito duro. E o George Russell ele faz esse tipo de treino. O Carlos Sainz da Ferrari já tem fotos dele na internet, mostrando que ele faz alguns treinos de bicicleta dentro da sauna. Coloca lá uma temperatura de 40 graus, né, mais de 40 graus na sauna, e ele faz ali a bicicleta ergométrica dele dentro da sauna, já para se preparar às condições extremas de pistas como Singapura. Além disso, claro, você pode se hidratar nos dias que antecedem a corrida. 3, 4 dias antes você já começa uma hidratação um pouco mais elevada, para que você chegue lá no fim de semana de corrida, sexta e sábado, você já esteja um pouco melhor hidratado, já com uma hidratação de herança aí dos dias anteriores. Essa hidratação deve ser feita com isotônico. Inclusive, os pilotos levam no carro um reservatório de hidratação. Normalmente não é água, é um isotônico que eles congelam o reservatório, e aí de forma que na largada ele está meio congelado, depois ele vai derretendo para poder chegar a uma temperatura agradável no meio da prova, e chega no final da prova já tá, até o isotônico já está quente. Mas se ele não sai congelado, ele acaba a prova até quase fervendo, né? Bem quentinho, vira um chá, na verdade. Eles tomam esse isotônico ao longo da prova inteira. Mas há casos, e até são relativamente frequentes, de o isotônico não funcionar, porque é um reservatório atrás, com uma bomba elétrica, um motorzinho, que aí o piloto tem acesso a um canudinho, todo um sistema meio complexo, né, de ter o isotônico, o canudinho, a bomba elétrica, aí o piloto tem que ali tomar com o canudinho dentro do capacete. Às vezes acontece do canudinho sair da boca, não tendo ali a precisão para poder sugar o líquido. E também acontece do próprio sistema não funcionar. O botão, onde ele aperta o botão para a bomba elétrica bombear aí o isotônico, não funciona. Então ele acaba ficando sem a hidratação. Isso acontece de vez em quando, né? Todo piloto tem acesso a esse sistema de hidratação. A condição dos dois pilotos da Mercedes foi tão crítica que eles não participaram da coletiva de imprensa. Muitas vezes, atletas de maratona, né, de corridas de longa duração, corridas a pé mesmo, eles acabam suando muito. Um piloto de Fórmula 1, por exemplo, acaba perdendo de 3 a 4 litros de suor durante uma prova. Eles precisam repor esse líquido. O sangue ele precisa de um certo nível de cloreto de sódio. Quando esse nível de sódio do sangue está muito baixo, você começa a ter algumas reações ruins no corpo. Você precisa ter aí um nível mínimo de sódio. Quando você vai repor o líquido do corpo que você perdeu, você deve repor também sais minerais, porque você perde isso no suor. O suor ele é salgado por isso. Ele tem minerais, tem cloreto de sódio. Você perde junto, não só água, mas você perde também os minerais. Você tem que repor os minerais através de isotônicos, por exemplo. Mesmo que você reponha só água sem os minerais, você acaba tendo uma confusão mental, uma lentidão de raciocínio, além de espasmos musculares e até câimbras, por conta da desidratação. Essa reposição com isotônico, ela pode se dar por isotônicos comerciais, como Gatorade e Powerade. Tem basicamente sódio, potássio, alguns minerais e vitaminas para repor aí para o atleta. Porém, essas bebidas industriais contêm muito açúcar e sódio. Sódio às vezes em excesso e açúcar. Eu já comparei no mercado entre Gatorade e Powerade. O Powerade, ele tinha mais minerais e vitaminas do que o Gatorade. Fique de olho, muitas vezes você compra a marca líder, que é o Gatorade, mas outras marcas lá têm uma quantidade maior de minerais. Eu dou preferência a que água de coco é mais natural e também tem os minerais. O açúcar da água de coco é o açúcar natural, é muito pouco, muito menos do que num Gatorade desse, por exemplo, e mais saudável. Outra opção que tem, que eu acho muito boa também, um limão e meia colherzinha de café de sal do Himalaia. Ele tem 80
84 minerais na sua composição. É um sal muito rico em vitaminas e minerais. Você pode também fazer o seu isotônico caseiro com água, sal do Himalaia e limão. Outro aspecto que a FIA poderia estar ajudando os pilotos nesse sentido de menor desgaste seria no regulamento aerodinâmico. Imagina só, o cockpit, ele praticamente é um freio aerodinâmico. Os projetistas tendem a direcionar o ar que chega na asa dianteira e na frente do carro para fora do cockpit, nunca para o piloto. Muitas vezes, essa configuração aerodinâmica ela acaba evitando que o cockpit do piloto receba aquele ar frontal. Muitas vezes, por conta do regulamento técnico e da busca pelo desempenho ideal aerodinâmico, acaba que o vento não chega até o piloto, ele fica ali sem o resfriamento. A FIA poderia obrigar, como já aconteceu em anos anteriores, onde isso estava tão crítico que os pilotos reclamaram da temperatura dentro do cockpit, e a FIA pediu para que fossem criados dutos aerodinâmicos onde o ar entraria na frente do carro e levaria ali para dentro do cockpit para dar uma resfriada na temperatura corporal do piloto. Também pode ser feito, acredito que com esses eventos, como aconteceu com a dupla da Mercedes em Singapura, 2024, isso possa ser visto pela FIA. Existe uma diferença, claro, entre o preparo físico dos pilotos mais jovens e dos pilotos mais velhos. Fisiologicamente falando, é o seguinte: o piloto mais jovem, ele tem um preparo físico melhor, ele tem uma resistência física maior e também reflexos melhores, mais rápidos. Isso é o normal. Você vai envelhecendo, você vai perdendo um pouco dos seus reflexos, do seu preparo físico, e aí você precisa fazer alguma coisa para repô-los. Então, treinamento, musculação, corridas, você tem que preparar seu corpo para poder aí, mitigar um pouquinho esses efeitos da idade, como fazem, por exemplo, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, que são aí uns dos mais bem preparados. A gente vê que muitas vezes jovens pilotos, como Antonelli, dá para ver como eles são tão franzinos, eles preparam-se muitas vezes para aqueles músculos que são utilizados na pilotagem. Você vê pilotos franzinos, mas com um pescoço largo, com um braço forte, mas não é todo o corpo que eles preparam. Já você vê Hamilton e Alonso, como eu disse, eles têm um corpo mais bem preparado como um todo, né? Já estão na Fórmula 1 há muito tempo. E é a forma que eles encontram de poder mitigar aí essa diferença entre a vantagem que um jovem tem em relação a um piloto mais velho, né? Essa é a principal diferença entre os mais velhos e mais novos. Os pilotos, eles têm aí o auge da carreira na Fórmula 1 entre 25 e 32 anos, mais ou menos. São 7, 8 anos ali de auge, é o pico do desempenho na Fórmula 1, já na história, numa média. Claro que temos aqueles que são fora da curva, como o Alonso, que ainda tem um desempenho muito bom, tem sido muito melhor do que o Stroll, né? Ele faz isso porque, claro, tem um talento natural e também se prepara, ele acaba se preparando bastante fisicamente. Mas um piloto de 18, 20 anos não tem um preparo físico, reflexos melhores? Sim, tem, só que muitas vezes ele não tem a experiência. Falta um pouco aquela experiência. Ele quer ganhar toda a corrida, ele quer passar todo mundo, muitas vezes ele arrisca demais, bate, sai da pista, acaba batendo no companheiro de equipe e assim acaba não tendo resultado. Como foi o Verstappen no início da carreira, recentemente a gente viu isso. Precisou colocar a cabeça no lugar, assim que ele amadureceu, não tem pra ninguém. Porque agora ele tem o amadurecimento e ainda está no auge da sua forma física e tem muito talento, ou seja, tudo isso aliado acaba transformando o desempenho num excelente desempenho.